Bom, o nosso terceiro exemplo vai ser escrever um programa que solicite a digitação de um número de CPF, nesse formato aí, em que a gente tem os grupos de números separados por ponto e o dígito final, os dígitos finais separados por um hífen, e vai indicar se o número é válido ou não, através da validação desses caracteres de formatação, certo? A gente não vai validar os números em si, mas apenas a formatação deles, certo? Então vamos escrever aqui esse programa. Eu vou abrir aqui mais uma nova janela, certo? E aí a gente vai começar a programar. Bom, então eu quero fazer o seguinte: a primeira coisa é receber o CPF. Recebo o CPF da entrada. Aqui eu vou indicar para o usuário qual é o formato, certo? E aí eu vou olhar o seguinte: se o CPF tá válido, digamos assim, se o CPF é válido, passando esse CPF como parâmetro, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Nada. Sei lá, imprime alguma coisa, tá assim, CPF válido, print, por exemplo, print CPF válido, certo? Se esse CPF for válido. No caso dele não ser válido, a gente vai dizer o seguinte: CPF inválido, digite de novo. Digite novamente, certo? Então a gente vai querer que isso se repita, né? Até que o usuário digite um CPF válido, a gente vai ter essa mesma repetição aqui, esse mesmo bloco. Deixa eu ajeitar aqui esse true. Então, toda vez que o CPF for válido, a gente vai imprimir a mensagem e vai cair fora do laço, certo? Com um break. Como eu já disse antes, não é necessário esse else, porque toda vez que for válido vai ter o break e o if e o print só vai ser executado quando esse if aqui for falso, certo? Eu coloquei aqui uma função, né? Eu estou chamando uma função CPF é válido. Essa função eu vou escrever ainda, ela aqui, certo? CPF é válido, vai ser uma função que vai receber um número, um string, que representa o CPF, e a gente vai fazer o seguinte: primeiro, a gente vai dividir essa string em duas. Os 9 primeiros números e os 2 últimos números. Eu vou chamar de prefixo e vou chamar de dígitos, certo? Aí eu vou fazer o seguinte: cpf.split, utilizando a função split, eu quero que você divida essa string em duas por meio desse hífen aí. E aí a gente vai ter o prefixo e os dígitos, certo? Depois disso, eu quero o seguinte: eu vou dividir agora as partes do prefixo, certo? Parte 1, parte 2, parte 3, eu vou chamar. Vou dizer, ó, prefixo.split pelo ponto. E aí eu vou ter o primeiro grupo de números, o segundo e o terceiro. Aí eu vou verificar o seguinte: se o tamanho desse primeiro grupo é diferente de 3, ou se o tamanho do grupo 2 é diferente de 3, ou se o tamanho do grupo 3, parte 3, tá certo, é diferente de 3, ou se o tamanho dos dígitos aqui, dígitos também é diferente de 2, né, no caso. Se é diferente de 2, deixa eu aumentar aqui essa janela. Então faça o seguinte: retorne falso, ou seja, retorne dizendo que esse CPF não é válido.
Caso contrário, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se agora cada parte dessa é composta por números e não por letras, por exemplo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um try catch. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar converter. Converta a parte 1 para inteiro. Converta a parte 2 para inteiro. Converta a parte 3 para inteiro. Converta dígitos para inteiro. Caso algum desses falhe, por exemplo, se for uma letra, a gente tentar passar uma letra para a função int, vai lançar um erro. E aí a gente vai capturar, usando exceções. Tratamento de exceção aqui, um try, except. Com essa estrutura try except, a gente tenta fazer essa operação, certo? Caso alguma delas dê um erro, lance um erro, vai cair aqui dentro desse except. E aqui dentro do except eu faço o tratamento, que no caso é retornar false, né? Se por acaso eu não conseguir converter esses pedaços, cada grupo de números para inteiro, isso quer dizer que ele não é um inteiro, né? Não é pode ser uma letra, pode ser um sinal qualquer. Então eu retorno que o CPF é inválido. Caso consiga fazer tudo, se o tamanho estiver correto e se eu conseguir fazer as conversões todas, isso quer dizer que o CPF é válido e aí eu retorno true. A função vai retornar true, certo? A gente vai executar e vai ver que isso aí funciona, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Exemplo 3. .py. Vou executar, ele vai pedir o CPF. Vou dar aqui um CPF 123. Na verdade, eu vou colocar um CPF inválido, certo? Antes. Opa, o que aconteceu aqui? Aqui. Vou colocar um CPF inválido. Vou colocar 12.78.56. Tirar esse ponto aqui. Pronto. Enter. Ele deu erro. Por quê? Ele vai verificar o tamanho de cada parte, certo? Vamos colocar agora letras, certo? Tá no formato correto, então o tamanho vai bater. Agora quando ele tentar fazer o int, vai dar um erro, vai capturar o erro e vai dizer que o CPF é inválido, certo? Então vamos colocar agora um CPF supostamente válido, pelo menos no formato válido. CPF válido, encerrou o programa, certo? Eu vou executar de novo só para a gente ver uma situação em especial. Se eu colocar números, mas eu não colocar nesse formato, naquele formato onde existe um split, onde existe um hífen e onde existe um ponto, por exemplo, se eu colocar isso aqui, certo? O programa ele vai lançar um erro. Porque quando eu tentei fazer a função split, olha aqui, ó, divida essa string pela ocorrência no caractere de hífen. E aí você não consegue dividir porque não existe esse caractere de hífen nessa string, certo?